Identidade Brasil. Com o jornalista Eduardo Oineg. São 9h06. Eduardo Oineg, o homem do Jornal da Band, às 7h20 da noite na tela da Band, está aqui conosco. Oineg, não poderia ser outro assunto. Parece que jogaram um pouco de água nessa fervura, nessa quentura, nessa devastação amazônica, né? Que parece que houve muito exagero, tanto da parte dos ambientalistas brasileiros como do exterior. E o presidente Bolsonaro também agora está mais educado, digamos assim, para se referir aos seus companheiros internacionais que também no G7 recuaram um pouco de uma posição mais dura, né? Como é que você vê essa questão? Bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia, ouvinte. Tomara que isso tenha sido um ponto de inflexão, porque é uma loucura, né, o que a gente viu nas últimas semanas. Houve um tempo em que a humanidade tinha medo de um acidente nuclear, né? Então o medo seria dois líderes mundiais malucos, um aperta o botão de um lado, outro aperta o botão de outro e bum, acaba o mundo numa grande explosão de uma sequência de bombas atômicas e tal. Quer dizer, o medo de você acabar com o planeta sempre existiu, né? Acabar dessa forma, um grande incêndio com a mão divina, terremotos e etc. Aí essa coisa acalmou, fim da Guerra Fria, etc. Ainda se fala medo aqui, Irã, Coreia do Norte e tal. Mas o grande medo virou o medo da asfixia dos oceanos, asfixia pela falta de oxigênio, aquecimento global, etc. E o meio ambiente virou uma frente emocional de discussão muito forte, muito forte. Então, tem um monte de gente que, se você for numa escola na Alemanha, se você for numa escola na França, numa escola na Inglaterra, numa escola no Brasil, numa escola nos Estados Unidos, vão dizer, esse tema está lá presente, meio ambiente, preservação, plástico, etc, etc e tal. Aí, de repente, aquela discussão de cunho emocional joga o Brasil num debate entre ficção e realidade. Ficção, a Amazônia é o pulmão do mundo. Realidade, o Brasil caminha para ser o celeiro do mundo. Aí parece que você está colocando uma coisa contra a outra. Os fazendeiros insensíveis que destroem o meio ambiente e do outro, o meu oxigênio. Aí todo mundo começa a se mexer e o governo brasileiro, sem se dar conta de que esse debate é emocional, sem se dar conta de que as redes sociais, que sempre foram aliadas desse governo, mas as redes sociais em português, elas são feitas também em inglês, em francês, alemão e espanhol, começa uma guerra de ativistas e interesses comerciais de um lado, discussão legítima porque para ser feita, e do outro o governo descuidado, agindo de forma amadora, de peito aberto, indo para cima, achando que pode ficar simplesmente dizendo que é a esquerda, que é a esquerda, que é a esquerda, porque esse discurso já funcionou na campanha. E aí ele percebeu, o governo percebeu, o presidente Bolsonaro percebeu que esse debate é um pouco diferente. Então, a Amazônia tem incêndio nesse momento. Nós temos uma seca, tem incêndio. Ah, mas os incêndios são voluntários todos? Não, tem incêndio em áreas controladas, permitidos pelo Código Florestal, tem incêndio criminoso, tem incêndio em área de proteção, tem os mesmos motivos de incêndio que nós tivemos em outros anos. Inclusive, o recorde nacional de incêndios foi durante o governo do Lula, não é do governo do PT, não, do governo do Lula. E não teve essa grita, porque o governo teve mais habilidade para lidar com isso e ele não fazia o discurso de confronto. O governo começou com um discurso de confronto, começou questionando os dados do INPE, que é um instituto sério. E aí começou a confusão. Ele percebeu da maneira mais eficiente possível que é o seguinte: quem vai pagar o preço, se ele não mudasse quem pagaria o preço, espero que ele tenha mudado, é a economia nacional, é o agronegócio. O agronegócio não vive de desmatar, não vive de devastar, ao contrário. Hoje em dia, e o agronegócio não é uma coisa entre países, se começa uma pressão dos consumidores estrangeiros em cima das marcas europeias e americanas que compram
insumos, produtos, commodities brasileiras nas redes sociais deles, eles param de comprar produto, se possível, para não desagradar o consumidor. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer? A empresa A está fazendo trabalho escravo, você nem sabe se está. Começa uma campanha enorme, aquela marca começa a se mexer, porque senão ela perde valor, ela quebra, ela vai à bancarrota. Então é preciso fazer alguma coisa. Não pode brincar com isso. Oi, Neg, acho que uma lição para todos aí, você que é um cara das comunicações, né, é que a razão ela vai se dissipando na medida em que a agressividade do discurso, né, e a veracidade dos dados vão contaminando, né, esse debate, porque acho que o que a gente viu na semana passada, artista divulgando foto que não é da Amazônia, errando o nome do presidente da República, informações que claramente já não foram confirmadas. Acho que o símbolo mesmo foi aquela foto publicada pelo Macron, que é de 2003, né, da Amazônia. E também do lado de cá, né, alguns ministros que extrapolaram aí o limite do razoável na hora das suas declarações. A razão se perde quando você vai para esse lado mais agressivo. E agora, felizmente, parece que a gente vê desde o fim de semana, nesse início de semana já, uma convergência para um discurso mais ameno e mais racional, né? Olha, Pedro, eu sempre cobro a lógica da autoridade e não a lógica do outro lado. Eu nunca cobro a lógica do outro lado porque eu acho que a gente nunca pode contar com isso. Por exemplo, pega a Lava Jato. Você não pode cobrar que o camarada que está no crime cumpra a lei. Você tem que cobrar que quem vai cumprir a lei sejam as autoridades. De novo aqui, quer dizer, os artistas foram a campo contra ou em favor da Amazônia, contra as queimadas, sendo que as queimadas agora, nesse ano, pelo menos segundo os dados de janeiro a agosto, pelo INPE, são quase 60% do que foram em 2005. E não foram os artistas para a rua, no Brasil inclusive. Os mesmos artistas que apareceram agora não apareceram em 2005 no governo do Lula. Por quê? Porque eles eram simpáticos ao governo do Lula. Então, vamos cobrar da autoridade. O Bolsonaro sabe que ele não conta, não goza da simpatia dos artistas. Você diz, bom, mas isso é irrelevante. Ele não precisa brincar com os artistas, abraçar a árvore, nada disso. Ok, mas a hora que junta a comunidade internacional, a hora que junta ONG estrangeira, ativista estrangeira, com governos estrangeiros e empresas estrangeiras, aí você começa a brincar com um negócio que é muito perigoso. Então, gabinete de crise não resolve nada. Se o gabinete de crise resolvesse, a gente não teria crise nenhuma, porque toda hora a primeira coisa que a gente faz é fazer gabinete de crise. Mas o governo tem que botar a mão na consciência e falar assim, vem cá, dá para ganhar essa guerra na base do grito, para ver quem grita mais? Não. Então vamos passar informação, vamos combater a desinformação, vamos compartilhar os dados. Ah, tá queimando. Tá queimando, pô. Nós vamos dizer que não tá queimando? Queimou floresta em Portugal, queimou na Califórnia, queimou na Austrália, queimou num monte de lugar. Essas pessoas, elas negam as imagens? Elas negam a realidade? Não. Queimada não é algo que se negue. Queimada é algo que se mede e se combate. É assim que funciona. Não tem como ser diferente. Aí o governo resolve achar que a acusação de queimada é algo de esquerda. É uma piração, porque ele chegou a dizer, o presidente, que as ONGs poderiam estar por trás das queimadas. Mas se queimou mais no governo Lula, então as ONGs queimavam também no governo Lula? Não tem lógica isso. A verdade precisa fiscalizar, precisa combater, precisa de dados e falar a realidade. Não tem que discutir muito. Então vamos cobrar das autoridades e parece sim, como falou Zé Paulo, como você está falando, parece sim que caiu a ficha. E caiu até rápido. Em uma semana. Podia nem ter acontecido isso. Bastaria o governo não ter questionado os dados oficiais do INPE e já começar a agir, começar uma frente nacional para combater as queimadas. É isso que a gente tem que fazer. Seca no passado. Lembra o que era seca? Para quem não lembra, de tempos em tempos a gente tinha uma seca no Nordeste que produziam frentes de trabalho. As pessoas se inscreviam em frentes de trabalho.
Você tem romances escritos sobre isso. Ao longo da nossa história, a gente conheceu várias secas. A seca está aí. Ela existe de tempos em tempos. 2005, batemos recorde, foi uma seca inacreditável. 2010, teve uma seca muito forte. Agora nós temos uma seca também. Você tem seca em vários lugares, em vários momentos. Na seca, você junta seca, crime, descuido, fiscalização precária, que não é agora. Ah, não, o Brasil tinha uma fiscalização suíça, o Bolsonaro entrou, virou uma fiscalização de Gana. Não é assim. Era uma fiscalização que não era grande coisa, ela continua a não ser grande coisa. Se você for ver o número de fiscais por hectare, não tem nunca como resolver, como a questão da fronteira com a entrada de armas. Então a gente tem um mega problema para resolver, não é o único, mas não vamos brincar com isso, porque nós estamos falando de 25% do PIB, do grosso das nossas exportações, e basta um movimentozinho, veja o que foi carne fraca. Uma bobeada da Polícia Federal, uma coisa inacreditável que a Polícia Federal fez. Olha o que aconteceu, quanto tempo demorou para arrumar. Agora, uma queimada que tem esse efeito sensível, que crianças de 10 anos vão sair em tudo que é país. Já pensou? Um movimento de todo mundo de mãozinha dada, saindo em defesa da Amazônia. É um negócio absurdo para o Brasil, e o Brasil vilão do mundo, como se não pode deixar. O Bolsonaro já tem um discurso radical, baixa a bola e vamos resolver o problema.